Aê! Quem estava com saudades do giro da semana, não se preocupe, porque agora eu estou de volta, né? Por enquanto vocês podem ver aqui, ou não ver absolutamente nada, né? Nosso fundo é simplesmente um vazio existencial, mas é porque eu tava de mudança de apartamento, então tinha muita coisa para fazer. Eu sei que a gente tá um pouquinho atrasado aí nas notícias, mas não se preocupem. Estou de volta aqui com vocês, então fiquem ligados. Vou falar de coisas um pouquinho mais antigas que ainda não cobrimos no giro da semana e coisas também bem novas. Então fiquem ligados e editor já sabe. Roda a vinheta. Holy shit! Saudações, senhoras e senhores, eu sou o PDS trazendo mais um giro da semana para vocês, falando sobre as notícias que aconteceram nesses últimos dias, ou quem sabe até semanas em relação ao Dota 2. Não, eu não tô em Curitiba, mas tá frio pra caramba também aqui em São José dos Campos, então eu vou continuar com um gorrinho para pelo menos ficar com as orelhas quentes. Vamos começar falando de resultado de torneios, né, que já aconteceram até um certo tempo, mas não chegamos a comentar isso para vocês. Nós tivemos diversos torneios fora do circuito profissional nessas últimas semanas e começando com talvez o maior deles com a ESL Birmingham. A equipe que venceu esse torneio, novamente a Team Secret, que continua jogando absurdamente bem e parece que pode mudar o patch que for que eles vão continuar executando, e os 5 jogadores, né, também com performances excepcionais. Eles que vieram pela chave dos perdedores acabaram ficando em terceiro lugar na fase de grupo, mas recuperaram muito bem e tiveram uma grande final com uma equipe que a gente sabe que sempre tem resultado muito consistente. Foi a Evil Genesis que conseguiu chegar na grande final pela chave dos vencedores e eles fizeram aí a equipe do Puppey suar um pouquinho para conseguir esse título. Numa série que ficou 3-2 a favor da equipe da Secret, foi por pouco ali que a Evil Genesis do Arteezy não conseguiu sair, né, como a equipe campeã. Mas só para falar novamente que a Evil Genesis foi realmente muito consistente nesse torneio e também, estão jogando bem e devem dar um sustinho aí, quem sabe, na última Major. Outro torneio que também aconteceu, mais uma etapa qualificatória, foi a WCG. Eles que têm diversas etapas qualificatórias, né? Uma que foi online aqui para a região sul-americana, e quem conseguiu ganhar isso daí foi a equipe da SG, e eles viajaram para os Estados Unidos para jogar mais uma etapa qualificatória. De diversas equipes que estavam participando, 2 conseguiriam a qualificação para o evento presencial que vai acontecer na China. Infelizmente, para a equipe da SG, eles ficaram em terceiro lugar, atrás da equipe norte-americana da Black Sheep, que conta com o jogador Sammy Boy, talvez o mais conhecido dessa lineup, e também a equipe da Thunder Predator. Foi uma pena para a equipe da SG, pois eles tiveram que usar 2 stand-ins, né, por motivos aí de visto, ou que os jogadores infelizmente não conseguiram ir. Arms e Duster que acabaram completando aí para a equipe da SG, mas a gente sabe, né, que não jogar com aquela lineup que estava treinando junto há muito tempo sempre acaba pesando um pouco. Infelizmente não foi dessa vez para a SG. E o último torneio que eu vou falar aqui é sobre a WePlay, a Tug of War Dire Americas. Que título longo pra caramba, né? Mas enfim, foi um torneio que aconteceu aqui, foi online, contando com equipes sul-americanas e também norte-americanas. Nesse torneio, quem ganhou foi a equipe da Infamous, com uma vitória em cima da equipe da J-Storm. E tem um ponto interessante nesse torneio, que foi um pequeno, vamos dizer assim, um drama que aconteceu com a equipe da Pain Game. Pelas regras do torneio, o servidor a ser utilizado quando as equipes eram sul-americanas deveria ser o servidor brasileiro. Porém, na semifinal, a equipe da Pain acabou enfrentando, ou iria enfrentar a equipe da Infamous, e alguns minutos antes de começar a partida, a Infamous, juntamente com a organização do torneio, estavam optando por mudar o servidor e jogar no servidor norte-americano. O motivo é que talvez as provedoras de internet ali do Peru estavam com uma rota ruim para o servidor brasileiro e estava com muito packet loss, estava com um ping muito alto, e por isso eles gostariam de jogar no servidor leste-americano, que para eles obviamente é muito melhor. Dentro de toda essa confusão, a equipe da Pain Gaming não conseguiu fazer com que o jogo acontecesse aqui no servidor brasileiro, como estava nas regras, e eles acabaram optando por dar um WO e simplesmente não jogar a partida. É claro que por parte da torcida eles ficam chateados, pois gostariam de ver a equipe da Pain Gaming jogando e eles teriam grandes chances realmente de ir para a grande final, mas por outro lado é bastante compreensível pela lineup, pelos jogadores,
jogadores que treinaram e estavam querendo seguir as regras. Infelizmente, isso daí acabou sendo modificado de última hora e levando em consideração, né, o retrospecto histórico que a gente tem com mudança de servidores. Como eu disse, é bastante compreensível eles não terem jogado. Infamous ganhou então essa etapa qualificatória e a PEN acabou desistindo ali na semifinal. Já que eu falei um pouquinho de drama desse último torneio, né, com o WO, vamos para a sessão Drama da Semana. Se é que foi dessa semana, porque na verdade aconteceu a semana passada. Mas enfim, drama do giro para vocês. Para quem gosta de acompanhar aí grupos de discussões ou principalmente o Reddit em relação ao Dota 2, ficou sabendo de uns prints que foram divulgados de um jogo do Sebastian, o jogador da OG. Ele que estava jogando no servidor europeu e acabou caindo numa partida com um jogador especificamente ali, um russo, que estava entregando a partida e falando um monte de porcaria direcionada ali ao Seb. Como todos os jogadores de Dota, nós entramos na partida para tentar ganhar e dar o melhor. E quando tem esse trollzinho, o cara tentando entregar o jogo ou simplesmente zoando desde o começo, é natural nós ficarmos nervosos e às vezes até revoltado e nervoso demais. Porém, o Seb acabou falando algumas coisas no chat que acabaram sendo bastante racistas em relação aos russos. E isso acabou tomando uma bola de neve talvez muito grande e a comunidade inteira começou a ficar de olho agora nos jogadores e o comportamento que eles têm durante os pubs. Então alguns usuários aí também do Reddit em relação ao Dota levantaram o histórico de todos os jogadores e tudo que eles já haviam falado em alguns pubs, né, em relação a serem preconceituosos ou racistas. Isso não é a primeira vez que acontece, né? Já tiveram diversos aí exemplos, né? Talvez o mais recente tenha sido do Mind Control, mas o ponto mais interessante de tudo isso foi que o jogador solo da equipe da Virtus Pro, talvez ele tenha ficado um pouco mais sentido por ser da região e ele acabou fazendo como se fosse uma carta aberta para a comunidade e para a Valve. E nisso ele acabou falando que realmente repudiava todo o comportamento do Seb e que se a Valve não tomasse nenhuma atitude em relação a isso, né, seja banir o jogador ou simplesmente falar, né, sobre a atitude do jogador, ele não participaria da próxima Major que a equipe da VP já está classificada. Como eu falei, esse drama pode parecer um pouquinho mais antigo em relação a tempo de Dota, né, algumas semanas atrás, e muita coisa meio que já foi resolvida, o Seb já pediu desculpa abertamente para todo mundo, mas a Valve ainda não se pronunciou e fica a dúvida se realmente o solo não vai jogar a Major, se a Valve não falar absolutamente nada, ou se as coisas já foram resolvidas nos bastidores. Bom, não foi a primeira vez, provavelmente não vai ser a última vez que isso vai acontecer, mas acho que está chegando no momento, né, de ter pelo menos um regulamento em relação ao comportamento dos jogadores. Nós, como espectadores, né, e quem trabalha realmente nesse meio, espera uma postura profissional deles, então sabendo que eles são figuras públicas e que o comportamento deles irá influenciar o comportamento do restante da comunidade. Mas mesmo com essa premiação multimilionária que a gente tem dos torneios e do The International, o cenário como um todo ainda continua um pouco amador, né, em relação a esse aspecto. Eu particularmente torço, né, que talvez a Valve coloque um pouquinho mais a mão para dar uma regulada nisso, ou que realmente a comunidade vá amadurecendo ao longo do tempo e se autorregulando cada vez mais em busca do profissionalismo para a gente fazer bonito aí, né, com os esportes em relação ao resto da comunidade e da sociedade. E última coisa desse giro da semana, eu sei que já passou um pouco, mas o patch 7.22. Eu sei que já saíram mini patches aí no meio, mas como eu não comentei absolutamente nada, eu vou falar rapidamente sobre 5 heróis que estão sendo bastante escolhidos e estão com aproveitamento bom, e 5 heróis que estão sendo bastante escolhidos, mas com um aproveitamento não muito bom. E tudo isso levando em consideração o cenário competitivo. Se vocês quiserem ver talvez uma análise mais detalhada e completa sobre isso, lembrem que todas as transmissões da Beyond the Summit PT fica salvo no canal da Twitch na aba de vídeos. Então a BTS PT fez uma análise realmente bastante grande ali, com diversas pessoas, né, envolvidas no meio, e se tiverem a curiosidade, também no meu canal da Twitch, no PDS Dota, eu também fiz uma análise sobre isso. Então podem conferir as duas. Então, 5 heróis que estão sendo bastante escolhidos com aproveitamento bom são Sven, Bat, Warlock,
Shen e Rubik. Alguns desses heróis tiveram buffs diretamente neles e outros, vamos dizer, com buffs indiretos. O principal caso acaba sendo o Rubik, onde não teve grande mudança no herói, mas por ter acrescentado Cetro de Aghanim em diversos heróis, na verdade em todos os heróis agora do Dota, por tabela o Rubik acaba sendo buffado, pois naturalmente é um item que aparece nesse herói. Então às vezes você não vai ver um Cetro de Aghanim ali num Anti-Mage ou às vezes num Lyca, mas quem sabe um Rubik consegue, né, roubar uma habilidade mais importante e fazer uso desse Cetro de Aghanim nele. E 5 heróis que continuam sendo escolhidos, mas não estão com aproveitamento muito bom, são Morphling, Ember, Shadow Shaman, Sand King e o Troll. E é claro que daqui a pouco nós vamos ter a Minor e também a Major para realmente medir para onde que o meta está mudando. Será que nós veremos heróis agora um pouquinho mais late game, de novo com mudanças no mapa que o IceFrog acabou fazendo, né, tentando evitar essas partidas que acabavam sendo um stomp logo depois da fase de rota, ou não, ou às vezes os jogadores vão entender que o negócio é pressionar cada vez mais cedo, vai acabar tudo mais cedo ainda e vamos voltar para o TI4. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado para todo mundo que assistiu até o finalzinho. Então eu vou deixar 2 perguntas para vocês e vocês podem colocar nos comentários, podem colocar onde quiserem. A primeira pergunta vai ser mais simples e é sobre o patch. O que vocês acharam desse patch e com qual herói que vocês estão jogando? Estão spamando? Estão conseguindo subir o MMR? Conta aí pra gente. E a segunda pergunta, um pouquinho mais polêmica. Vocês acompanharam todo esse drama que aconteceu do SEB e o que acharam da postura da comunidade em relação a ir atrás de todo o histórico de todos, né, de todas as partidas de todos os jogadores profissionais e também na postura do solo? Acham válido isso daí, de realmente dar uma pressionada na Valve, ou talvez seja uma coisa que a comunidade mesmo que tenha que continuar regulando, como acontece no Dota? E mais uma vez, não esqueça de curtir, compartilhar também e, o mais importante, se inscrever no canal para não perderem nenhum vídeo e também, né, balançar o sininho para serem notificados quando sair um conteúdo novo aí para vocês. Um abraço para todo mundo, bons Dotas e a gente se vê na próxima semana.